E no quadro Saúde Mental desta quinta-feira, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI o padre Osvaldo, que além de uma pessoa que faz parte do dia a dia da comunidade católica, é também psicólogo. Padre, muito obrigado por atender ao convite e participar aqui do quadro Saúde Mental. Um prazer enorme tê-lo aqui. E eu começo a conversa fazendo aquela pergunta que muitas pessoas se fazem no dia a dia. De que maneira a fé ajuda na saúde mental da população? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pierre. Obrigado por essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre esta situação que, ao meu ver, é complementar na questão do desenvolvimento e, sobretudo, do crescimento da pessoa. A pessoa é um todo e a dimensão espiritual, religiosa é muito importante, mas a dimensão psíquica não deve de ser também negligenciada. E é muito interessante isso, Pierre, porque às vezes as pessoas acreditam que bastaria quase cuidar de uma parte só. Eu já, de forma introdutória, gostaria de te recordar, sendo padre, que as pessoas diziam, não, basta o aspecto da fé. Não, a fé é muito importante e vai dar o suporte necessário para aquilo que é específico da fé neste momento que a pessoa se encontra, talvez afetada por um transtorno psíquico ou psiquiátrico que seja, ou apenas passando por situações de grande sofrimento emocional. Mas ela precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico quando precisa, inclusive medicamentoso, que é fundamental, que é uma das formas de cuidado, de tratamento que nós temos. E que quem faz esta parte é o psiquiatra, é um médico especializado com a questão dos transtornos psiquiátricos mentais, no caso. Então, a fé, nesse sentido, ela tem uma função importantíssima e as comunidades religiosas, todas elas, independente da religião, cumprem muito bem essa função. Nós sabemos hoje, cada vez mais se torna, vamos dizer assim, um fato já conhecido, inclusive pelas universidades, as faculdades que estão colocando dentro dos currículos daqueles que trabalham na área de saúde, por exemplo, medicina, fisioterapia, psicologia, também disciplinas que tratam do aspecto espiritual religioso. Porque o ser humano, eu gosto da definição de Paulo, como padre, ele diz que a gente é corpo, alma e espírito. E para cada uma destas coisas a gente tem que dar o atendimento necessário. Para o corpo é o médico, é o fisioterapeuta, é aquele que trabalha com o aspecto físico. Para o espírito é o psicólogo, é o terapeuta que trabalha com esta dimensão da nossa capacidade psíquica de entender, de compreender, de dar razões e explicar para a pessoa o que ela está acontecendo, de onde veio e para onde vai essa situação ali que ela está vivendo. Para a alma, aí você vai procurar, se você é católico, um padre, se você é um cristão evangélico, pastor, se você é de uma orientação, de uma fé de matriz africana ou afro-brasileira, um pai de santo, uma mãe de santo, o espiritismo, o médium, enfim. Nós precisamos encontrar naquela experiência religiosa aquilo que cuida da nossa alma, não do espírito nem do corpo, mas tudo está na mesma pessoa. E a religião, que é uma das expressões de nossa busca por Deus, do sagrado, pode nos ajudar muito, porque dá esse equilíbrio e essa força necessária para aqueles que são acometidos de algum transtorno e para aqueles que simplesmente estão passando por dificuldades. A comunidade, inclusive, causa na pessoa aquele acolhimento necessário, que é muito, muito importante. O ser humano precisa de um grupo de pessoas, precisa ser reconhecido por aquele grupo e precisa se reconhecer parte daquele grupo. E as agremiações religiosas realizam isso, dão esse suporte, esse apoio social. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque além daquela palavra do líder religioso, da pessoa que naquele momento acaba sendo uma pessoa que influencia quem está naquela comunidade religiosa, o fato das pessoas que fazem parte da mesma comunidade abraçarem, acolherem quem chega, quem vai em busca desse auxílio, mesmo que não seja um auxílio que ela tenha dito, que ela tenha expressado verbalmente que ela precisa, mas que internamente ela saiba, olha, eu preciso da fé, eu preciso da religião como esse acolhimento para o meu momento mental, para o meu momento pessoal. A comunidade também tem um papel fundamental nesse acolhimento, também tem um papel fundamental nessa recuperação, nessa saída do transtorno da pessoa, né?
Sim, exatamente. A comunidade, ela ajuda a pessoa a perceber-se dentro de um grupo e nós, como seres humanos, animais racionais, nós carregamos esse elemento da nossa espécie que é o ser e viver em comunidade. Somos seres gregários. Nós precisamos desta comunidade para nos proteger. Foi assim no processo da evolução toda, né? Eu não me dou a vida, eu recebo essa vida e preciso que essa vida seja protegida e promovida. A princípio pela minha família, mas depois a gente estende uma família ampliada e depois na minha sociedade, na minha comunidade, a minha vizinhança, os grupos que, de alguma maneira, eu tenho afinidade, dentre eles o aspecto religioso, né? E perceber esse aspecto religioso e de uma maneira um pouco ampla, né? Eu acho que é melhor a gente, talvez assim, descaracterizar o religioso só como a profissão de fé em alguma experiência religiosa que me liga com a transcendência, com Deus. Não, não, não. Aquilo que dá sentido para a nossa vida. Porque religião é uma coisa, fé é outra, espiritualidade é outra. Até que nós inventamos palavras diferentes para dizer deste conjunto de coisas, né? Exato. E a comunidade, ela carrega isso e passa adiante para os seus membros, seus adeptos, esses valores todos, que são fundamentais e que dão estabilidade para a pessoa. Então, a religião tem essa função. E cada vez mais se tem, claro, aqui no Brasil quase que a gente não faz pesquisa por uma falta de recursos, né? Os Estados Unidos agora estão tendo um problema com o Trump lá, que está cortando os recursos das universidades, né? Pesquisas, né? É uma pena, porque eles produzem muito material, pesquisa de tudo quanto é forma de coisas, né, que podemos imaginar em todas as áreas, e cada vez mais a gente colhe, vamos dizer assim, os resultados disso e a gente amplifica nos outros países, inclusive no Brasil, a partir também daquilo que é estudado lá. E se sabe disso. A religião, a comunidade religiosa, ela tem uma função protetiva. Isso daqui, não é só que ela promove a saúde mental da pessoa, a saúde física, né? Ela protege aquilo que existe, para que não seja destruído, porque a vida muitas vezes é muito exigente para muitas pessoas, né? Aliás, o conceito de saúde que nós temos, da Organização Mundial da Saúde, né, que criou esse conceito, né, desde 7 de abril de 48, depois da Segunda Guerra Mundial, disse que é esse conjunto de bem-estar físico, mental e social, que vai além da falta de saúde e da presença de alguma doença, você está entendendo? É ter saúde, não é só não ter doença, né? E dentre estas coisas, o aspecto, então, mental, que é esse funcionamento, né, da pessoa no seu psíquico, na sua alma e no seu espírito é fundamental. Então, a religião nesse sentido, e os grupos religiosos, não é só a ligação com aquele que está à frente e representa aquela instituição, mas todos aqueles que partilham da mesma experiência religiosa. Isso é fundamental, porque isso nos garante, né, vamos dizer, aquele patrimônio que nós recebemos como fé, as coisas que nós acreditamos. Nós não recebemos direto, não sei, eu sou católico, recebemos direto do Papa, ou dos bispos, ou dos padres. Não, eu recebo em casa, com a minha mãe, com meu pai, aprendi a crer em Deus e ter esta forma de crer através da minha família e daqueles que condividiam conosco as mesmas experiências que todos nós católicos ali experimentávamos. Então, a comunidade é importantíssima, né? Isso é bacana. Padre, o nosso tempo já está estourado, então eu já faço o convite para você retornar numa próxima oportunidade, porque eu gostaria muito de saber se existe um momento na percepção da pessoa que ela note que ela precisa da fé como complemento, não como o único tratamento. A gente sabe que o tratamento, ele precisa ser, quando a pessoa tem algum transtorno, precisa vir de um profissional, psicólogo, Exatamente. psiquiatra. Mas a pessoa pode ter aquela sensação de, olha, além desse acompanhamento, eu preciso também da fé, porque me faz falta. Então, já fica o convite e já fica, inclusive, o tema para abordarmos na próxima vinda sua aqui no quadro. Muito obrigado por atender ao convite. Muito obrigado, Pierre, da oportunidade, né? E que Deus abençoe, e precisando de atendimento, não deixem de procurar atendimento psiquiátrico, psicológico. A gente tem aquilo que é chamado de quase que uma transfobia, sabe? Uma coisa assim, um medo de tudo aquilo que não parece ser aquela que é a norma na nossa vida, né? Dentre elas, a normalidade psíquica, né? As pessoas têm aquilo que nós chamamos de psicofobia. Eu não tenho problema de dizer que eu tenho um problema de coração, mas dizer que eu estou com ansiedade e que estou com depressão, sim.
Pois é, né? É uma coisa absurda. E é o ser humano inteiro que precisa ser cuidado. Também um aspecto psicológico. E a religião, nesse sentido, pode nos ajudar. Mas não é a solução sozinha, né? Porque o ser humano é muito complexo e precisa ser cuidado no todo. Perfeito. Muitíssimo obrigado, padre. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.